Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? É um prazer imenso novamente nós estarmos aqui no meu canal. Muito feliz porque estou trazendo mais um conteúdo para vocês com convidadas especiais, mais que especiais, né? E não podia ser melhor aqui, que eu vou apresentar cada uma com vocês. Eu convidei, além de ter um bate-papo, nós vamos falar de um assunto que é muito importante. Quero muito agregar na vida com vocês, com conteúdos que vão fazer a diferença e uma expansão de consciência. Como eu falei com vocês, eu convidei aqui para tomar um chá comigo, e daqui a pouquinho eu vou falar qual chazinho que nós estamos tomando e quais são os benefícios desse chá. Bom, primeiramente eu quero falar, muito obrigada a vocês, meninas. Aqui a gente está com um grupo de mulheres maravilhosas, Priscila, seja muito bem-vinda ao meu canal Chá Comigo. É um prazer imenso ter aqui para você contribuir comigo, com o canal e com os ouvintes, meus seguidores. A Priscila, ela é terapeuta integrativa, numeróloga. E temos também a Thalita, né? Thalita, que ela é uma terapeuta integrativa. E a Kerly, seja muito bem-vinda. Nossa, estou muito feliz com a sua presença, com a da Thalita, com a da Priscila. Aline. E a Silvana também. A Silvana, ela é uma consultora comportamental. Então, olha que grupo lindo. Seja bem-vinda, Silvana. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, gente. Então, nós vamos falar um tema hoje para vocês. E se fizer sentido para vocês, vocês deixam um joinha, compartilham com as pessoas, com quem vocês gostam, porque espero colaborarem com o assunto, que o tema é amor próprio. É pequena, né, a frase amor próprio, mas com um grande significado, porque é aonde começa, aonde soluciona os problemas. E também soluciona ou cria-se problemas com essa situação, né? Aí eu quero aqui trocar uma ideia com as minhas amigas, as terapeutas. É o seguinte, o que é para vocês amor próprio? O que significa essa palavra amor próprio? Vamos começar aqui, Priscila, me dá o seu ponto de vista, o que você acha sobre esse tema? Duas pequenas palavrinhas, mas é tão profunda, né? Muito profundo. Amor próprio. Eu vejo muito como a relação que a gente tem com a gente mesmo antes de estar no mundo. Porém, é uma relação também de fora para dentro e de dentro para fora, porque tem muito a ver com a percepção que a gente tem do lado de fora com relação a nós. Porque se essa relação ela de alguma forma vem distorcida, faz uma bagunça, né? Eu acho que faz uma bagunça. E aí a gente se desconecta, fica desconectado da gente mesmo. E falar o que é amor próprio é uma responsabilidade tanta essa. Mas eu acredito que essencialmente é você saber aonde você está, o porquê você está e principalmente qual o propósito de você estar, porque é uma questão de você estar centrado dentro da sua própria existência. Sim. Então, olha, cada um com seu ponto de vista, e eu quero que isso, gente, que a gente está falando do amor próprio, onde ela falou, começa com você mesmo, né? E isso tudo começa com a gente. Então, eu vou ver com a Thalita aqui, o que ela acha desse amor próprio. Você já passou situação assim, Thalita, de você perceber que você, ou até inconsciente, que você não estava tendo esse movimento com você de auto-amor? Sim, sim. Eu acredito que o amor próprio é uma construção de um conjunto de fatores que você faz todos os dias, né? E a referência que a gente tem de amor é o que vem de pai e de mãe, que é como a gente vê o mundo, né? É a forma que a gente permite que as pessoas nos tratem. E o amor próprio, ele é uma construção, né, de crescimento pessoal, de autocuidado, a forma que você percebe o mundo, né? Então, eu acho que é bem por aí. Isso mesmo. Kerly, qual o seu ponto de vista com relação ao amor próprio?
Então, eu acho uma coisa assim tão bonita falar de amor, né? Uma palavra tão forte, tão importante. Eu vejo o amor próprio como uma consideração carinhosa para cada um de nós, que a gente tem com a gente mesmo. O que é consideração, né? Até pesquisei essa palavra do latim, que relaciona estrelas. É como se a gente estivesse olhando para as estrelas. Então, é como se a gente estivesse olhando para a gente mesmo como uma estrela que somos, realmente. Cada um tem seu brilho. E quando você olha com consideração para você, você se respeita, né? Você se cuida. Então, é um autocuidado, o amor próprio. Nem sempre todos temos, ou se temos, varia a intensidade. E, às vezes, também a gente depois... Você se confunde com autoestima, que não é igual, mas o amor próprio é uma necessidade, vou falar assim, para a gente viver de uma forma saudável, né, em todos os corpos. Então eu vejo como essa consideração com carinho, um olhar carinhoso para a gente mesmo. Obrigada, Kelly. Silvana, gostaria de te ouvir. Acredito que todas já tenham falado, né, bastante sobre o amor próprio, o que significa, mas eu acredito que seja... como tenham colocado, mas é como nós nos percebemos, como nós nos valorizamos, nos respeitamos e como nós nos aceitamos. Para isso, eu acho que tem várias ferramentas, e nós vamos falar aqui, que a principal é autoconhecimento. Então, para você se perceber, você tem que saber qual é o seu limite, o que você tolera, o que você gosta. Então, aí você vai trabalhando. E aí a Thalita falou da construção, é isso mesmo. Exatamente. Nossa, é isso mesmo, tá vendo? Quanta informação, né, gente? Nós vamos passar aqui para vocês, inclusive técnicas aqui, eu vou querer que vocês usem aí, né, no dia a dia, técnicas que se curaram, né? Ou até mesmo tendo uma percepção até de consulentes ou pacientes que atenderam que tiveram essa superação, né? De antes de se olhar com rejeição e depois olhar com amorosidade, porque tudo começa com a gente. Como que a gente vai querer algo se nem a gente mesmo se acha merecedor, né? Então isso já faz parte do amor próprio. Como que faremos para relacionar, até ter um relacionamento amoroso com o marido, namorado, né? Se a gente não se ama, como cobrar isso da pessoa? Então, como a gente atrai aquilo que a gente vibra, então a gente tem que fazer essa expansão de consciência, porque pode ser que algumas vezes está no inconsciente, né? Gostaria que algumas de vocês falassem sobre o que, por exemplo, alguma superação de vivência consigo mesmo. Por exemplo, eu passei por situações que eu percebi que eu não tinha amor próprio e trabalhei isso. Alguém de vocês já passaram por isso? Acho que todo mundo já passou. Todo mundo já passou, né? Quer contar aqui um pouquinho, Priscila, alguma questão sua de um relacionamento que você teve essa percepção, mudou, a sua vida transformou? Tem várias situações, né? Mas assim, para exemplificar alguma coisa, eu acredito que essa questão de amor próprio, é tão difícil a gente perceber o que de fato é isso, que quando você está diante de uma situação onde você se percebe se desrespeitando os seus limites. Que limites são esses? Os limites de você perceber que você está íntegra, que você está se sentindo bem com você mesmo, que muitas vezes você quer tá direcionando a sua condução, né, de vida, na percepção que você tem, e de repente aquilo faz com que você se perde de você mesmo, você achando que você tem que suprir alguma coisa que está fora de você. Não tem nada fora da gente, né? Tudo é interno, tudo está dentro da gente. Então, quando você percebe que você está se desrespeitando, aí você começa a olhar para o tal do amor próprio, mesmo que você não saiba que nome que tem isso, né? Que nome que é esse? Não sei, mas você percebe que tem alguma coisa que está te incomodando profundamente e está te trazendo um desgaste, né? Eu acho que começa a se desgastar porque você começa a entregar mais para o outro do que para você mesmo. Eu acho que esse que é o ponto pilar, né? Ponto base. Você vai ver o limite, né? Que limite saudável Sim. é esse? Até que ponto que você vai tolerar ou que você vai querer manter isso daí, essa relação com a outra pessoa, porque se nós não temos conosco esse amor próprio,
como teremos com os demais. Primeiro núcleo familiar, que é o mais difícil. Não sei como que vocês pensam, mas eu acho mais difícil, não é? Embora seja o mais próximo, exatamente por ser mais próximo, por trazer questões que vocês como terapeutas sabem muito mais, estudaram muito mais do que eu nesse sentido. É muito difícil você conseguir colocar o não, né? Por exemplo, o não é uma questão de você se respeitar. Sim. Porque quando nós não conseguimos dar, nós damos um não sentindo culpa, é péssimo. Um não justificando também. Já fiz isso muito. E às vezes ainda faço. Às vezes ainda faço, mas eu percebo que faço. E aí eu coloco esse limite. Isso que é legal. Né? Eu acho que nas relações pessoais a gente passa muito por essas permissividades, né? Vamos falar assim, a falta do limite para poder estar em harmonia, né? É para evitar conflitos maiores. Só que tem muita diferença entre eu permitir uma certa invasão para poder ter harmonia do que eu permitir isso sempre, porque isso se torna abuso, né? E não amor próprio. Quando eu permito invadir muito o meu espaço, me tirar a minha tranquilidade, a minha serenidade, a minha alegria, meu prazer, meu contentamento, com muita constância, aí eu acho que já não está tendo amor próprio, está tendo desrespeito, né? Porque eu já me poluiu, vamos falar assim, com as coisas que o outro quer, mas que talvez não me façam tão bem. Agora, nas relações interpessoais, elas são necessárias que a gente, né, permita algumas coisas, faça concessões para haver harmonia, porque somos todos tão diferentes, sim, né? Sim. Então, acho que o Silvano estava falando, eu também me vi muito mais no lado pessoal do que o profissional. Porque o profissional a gente já mantém uma distância, uma neutralidade, mas o pessoal a gente está muito envolvida, né? Então, acho que é mais difícil no pessoal. Então, assim, como a Priscila falou, também está tudo dentro da gente. O bacana é a gente se olhar, igual a Silvana falou, que ela viu que fazia, mas percebeu e vai mudando, buscando caminhos, né, para levar essa de uma forma saudável, equilibrada. Eu acho que é por aí mesmo, que a gente sempre vai passar por isso, mas o importante é a gente olhar para a gente, não se culpar, porque a culpa também não é legal para o amor próprio, mas reconhecer que além desses defeitos, você tem qualidades, além dessas dificuldades, você também tem outras habilidades. Sim, e está tudo certo, que somos seres humanos, não somos perfeitos, mas estamos no caminho, né? Claro. De ser sempre um ser humano melhor. Posso fazer uma observação no que a Silvana falou? Que ela comentou que às vezes é dentro do próprio círculo familiar. Eu acredito que sempre começa no círculo familiar. E sim, dali, porque a nossa primeira relação é no seio familiar. Dali que a gente vai ter relação de amigos, relações amorosas, dali que a gente vai ter relação com o mundo. Então, sempre, se existe falta de amor próprio, ela começa dentro do seio familiar, com as nossas interações, né, ali. Exatamente. Você quer falar um pouco de vista assim? Eu achei interessante que eu acredito, né, que amor próprio é posicionamento mesmo, né? Eu quando eu era mais nova, eu passei por situações onde eu queria ser amigas em amigas que não eram minhas amigas por validação, né? Por a gente ser aceita, por a gente ter aquele sentimento de pertencer, né? E à medida que a gente vai amadurecendo, vai trabalhando, né, se construindo, né, que a construção é diária, a gente vai vendo que tem lugares que não são adequados para a gente, pessoas que não faz sentido, não tem conexão. E é onde os nãos que você fala, isso também faz parte da construção do amor próprio, né? E a questão também familiar, às vezes, é necessário o distanciamento. Eu sempre falo, né, que não você pode amar a pessoa, mas às vezes é necessário o distanciamento de pessoas que nos adoecem, né? Então é assim que eu percebo, né? É a vivência, né? Assim, todos os dias nós passamos por situações e quando passando por situações, a gente nos observa para ver se a gente tem essa capacidade, essa observação de que a gente está nos protegendo, porque eu vejo muito que a gente tem até que tomar cuidado, que as pessoas falam, eu tenho amor próprio, mas elas são egoístas. Então, a gente, né, tem até essa diferença. Qual o amor próprio
né? E qual que é o egoísmo? A pessoa ter o amor por si, mas ela não ver o outro com compaixão. Sim, ela sim. só pensa em si e se fecha e que se dane o outro, né? Vocês já viram essas diferenças nas vivências de vocês? Claro que todo mundo passa por isso, porque eu também já passei por isso, claro, da pessoa ser egoísta, né? E a pessoa, como se diz, eu me amo, é assim e pronto, que se dane o outro. E não é assim que a coisa funciona, né? Porque as coisas começam a ficar pesada. Quando a gente vê que aquela harmonia acabou, ali tem alguma coisa que tem que observar e a gente ver, porque pode estar até no inconsciente. Nem sempre eu percebo, né, Kelly, que as pessoas, elas fazem até por maldade. Eu vejo ali que é tão robótico aquilo, é tão automático, que elas repetem padrões, que igual a Priscila falou, né, que vê pai ou mãe ou alguém da família cresceu vendo aquilo com normalidade. Exemplo, né? O exemplo, mas que a gente pode identificar isso e corrigir isso. Já passou por situações assim, né, no caso, Silvana, que você percebeu que você se afastou, que a pessoa ali não tinha um amor próprio, mas você via ali mais um egoísmo mesmo e que teve que se afastar? Aconteceu isso com você já? Sim, acho que já aconteceu com todo mundo, né? Sim. Em algum momento na vida. Sim. E isso também faz parte da nossa construção. Porque aí você percebe e diz, não é para mim, não faz sentido. E você deixa ir, deixa fluir. Deixa fluir. E você vai para o outro caminho. Sim. Eu acho que aí o autorrespeito é importante, né? Mas até nós chegarmos nesse ponto de nos percebermos até que ponto que está atingindo o comportamento do outro, ou por que nós precisamos ficar em alguma relação que nos incomoda, né? Por exemplo, como eu trabalho com empresas, com as pessoas que estão ali nas empresas, então nós percebemos que as pessoas precisam do trabalho. Então, muitas vezes, suportam situações em função da necessidade, né? Sim. E eu faço exatamente uma ponte, muitas vezes, para trabalhar o bem-estar de cada um, para poder, por exemplo, bater uma meta. Porque aquilo, às vezes, é mais agressivo para algumas. Às vezes até adoecem, porque exigem muito de si, né? Então, acho que sim, acredito que seja muito recorrente nas nossas vidas. Aline, eu gostaria de fazer uma observação, que eu percebo muito isso. Eu tenho estado muito atenta a essa questão de trabalhar comigo, eu mesma, e eu já vi, eu fui chamada a atenção algumas vezes por pessoas muito próximas, mas será que você não está sendo egoísta? E para mim está tão claro que hoje, assim, as coisas estão acontecendo numa velocidade tão grande. E como diz uma pessoa que a gente gosta muito, na América, nós não temos tempo para perder tempo mais. Então, assim, quando você está consciente que você tem um papel a cumprir, você busca um crescimento, um amadurecimento, aprendizagem. Então, eu hoje não me machuco mais eu me afastar de certos ambientes ou pessoas que não contribuem para o meu crescimento. Eu não vou tratar mal a pessoa, mas eu não quero fazer questão, não faço questão mais de estar ali. Por quê? Eu acho que porque eu estou aprendendo cada vez mais a me amar e saber da responsabilidade que eu tenho aqui enquanto pessoa. Né? Então, eu não estou aqui para ficar assim, agradando a todos, para eles estarem bem e eu não. Não estar bem com o meu propósito de caminhada, né? De vida. Então, eu tive pensando sobre isso e isso nasce na religião, né? Sem querer de falar de religião, mas a religião ensina para a gente tem que amar o outro, sempre o outro. A gente que é mãe também, não, você tem que sacrificar a vida, filho, marido, casa, sua profissão vai ficando, seu corpo vai ficando, sua saúde vai ficando. Então, é uma coisa assim, cultural que foi implantada na gente, que é preciso a gente acordar e ver que não precisa, pode amar o outro, ser bom para o outro, mas sem também se ferir, se machucar, se prejudicar. Você pode estar inteira ajudando, mas você precisa primeiro olhar para você e estar inteira. Como é que você vai entregar um pedaço seu se você está em frangalhos? Não tem jeito, não tem qualidade. É aquela história do avião, né? Quando a máscara cai, não adianta você dar para uma criança que ela não vai saber o que vai fazer com ela. Então, você tem que primeiro cuidar de você ali, para salvar a sua vida e você poder ajudar outros. Então, a gente tem que aprender que amor próprio, ele não é egoísmo, ele é uma necessidade para as relações equilibradas e saudáveis. Hoje eu acredito nisso.
Mas quando a Aline colocou que realmente as pessoas pensam isso, né? Muitas vezes, quando você está num processo de transformação, nossa, o que acontece com a Priscila? O que está acontecendo com a Thalita, com a Kelly, com a Aline, com a Silvana? Por que ela está se posicionando dessa forma? Exatamente porque ela já percebeu que ela tem um caminho a seguir e que não é o caminho que ela estava. Ou que esperam. Né? Ou que esperam. Então, a cobrança externa, ou a pressão externa, acho que a pressão externa, eu gosto mais de dizer assim, ela faz com que nós possamos nos sentir egoístas, e não é isso, né? Sim. É você olhar para você mesmo, com gentileza, se acolhendo. Sim, sim. Porque o que eu entendo do egoísmo aqui? Eu vou falar aqui que o egoísmo, a pessoa, ela até pensa em si, mas ela pensa tanto em si que prejudica o outro. Aí sim, é um lado que é ruim. E quando a gente fala do amor próprio, ela tem o amor próprio, mas ela não fere o outro. Ela auxilia, ela tem compaixão. Até mesmo porque o que eu penso? O amor próprio, ele começa em você. Todos nós só damos aquilo que temos. Então, se você não tem amor em vários sentidos da vida, seja amor com a amiga, amor com o marido, amor com o namorado, amor com o filho, seja com qualquer ser humano, falta amor em você. Então, trabalha isso em você, para isso que nós temos aí profissionais, né, específico para estar auxiliando. Nós vivenciamos isso a todo momento. Nós somos terapeutas, mas nós vivenciamos isso a todo momento. A cada dia nós estamos suscetível a isso. Só que a gente pode falar com propriedade, porque nós percebemos isso, reajustamos isso ao longo da vida e vamos continuar reajustando, porque tem as adversidades da vida. Então, Thalita, né, que colocou muito bem isso. Já aconteceu, Thalita, de você vivenciar, até mesmo quando a gente é novinha, não tem tanta experiência, né, de pessoas quererem abusarem emocionalmente da gente, e a gente não perceber que era falta de amor próprio, porque a gente era carente. Já aconteceu situação assim com você? Sim. E o que você queira dizer aqui para nós, para os nossos ouvintes aí do nosso canal Chá Comigo? É o que a gente permite, né? Então, às vezes a gente permite, só que muitas vezes a gente não vê como um abuso, né? À medida que a gente vai trabalhando, se construindo, a gente vai percebendo o que a gente aceita e o que não aceita, né? Eu sempre falo para as pessoas fazer a leitura, aprender a fazer leitura do corpo e das emoções, né? Eu estou sentindo isso. Esse ambiente eu não estou me sentindo legal. Eu me sinto isso com essa pessoa, ela me causa um gatilho tal. Então, não é lugar para você, sabe? Não faz sentido. Tudo na vida, a gente tem que gerar conexões, né? E sobre o assunto que você estava falando antes, né? Sobre egoísmo. A gente só dá, igual você falou, aquilo que a gente tem. E tudo é semente, né? O que eu faço pelo outro não diz sobre o outro, diz sobre mim. O que eu faço para ela, por exemplo, para Priscila, para você, eu não estou plantando na tua vida, eu estou plantando na minha. E mais cedo ou mais tarde aquilo lá vai voltar para mim. Então, palavras são sementes, atitudes são sementes, tudo é semente. As atitudes do outro diz sobre o outro e não sobre mim. E na minha vida eu escolho o que eu quero, o que eu permito. A melhor forma da gente construir o amor próprio é se perceber. Nossa, eu estou me sentindo... Eu vou falar um caso que aconteceu comigo. Eu tinha uma pessoa que era do meu convívio. E ela era um amor de pessoa comigo, mas ela me dava alguns gatilhos, algumas atitudes dela, e eu peguei e falei para uma pessoa bem próxima, eu não quero mais trabalhar com essa pessoa. Essa pessoa não faz sentido estar comigo. E eu cortei as relações. Ela nunca foi mal educada, nunca fez... Mas eu cortei da minha intimidade, não da minha vida. Então, eu acho que isso é amor próprio, sabe? O que faz sentido não é todo mundo que pode fazer parte da tua intimidade. Não é todos que podem sentar à tua mesa, né? Você pode conviver com todos, mas da intimidade são poucos. Sim, sim. Certinho, assim. Não sei se a Priscila quer falar alguma coisa. Priscila, que veio alguma coisa na sua mente, que você quer transmitir para os nossos ouvintes do canal.
Me chamou bastante atenção quando você comentou dessa questão do amor próprio e do egoísmo. Né? Sim. E apesar de elas já terem falado várias coisas acerca a gente está naquele momento que a gente ouve muito falando que a gente, né, que a gente tem que olhar para a gente e amor próprio. Está muito vendável essa história do amor próprio. E muitas vezes as pessoas confundem o amor próprio com cuidar do corpo, também é isso. Mas as pessoas distorcem o que é o amor próprio e isso sim vira o egoísmo. Né? Então, quando a gente está no sentido real do que é amor próprio, quer saber qual é a nossa limitação, onde a gente consegue respeitar e ser respeitado, no lugar certo, a gente sempre vai ter valor. Né? Se a gente estiver no lugar errado, você pode dar o melhor de você. Exatamente. Mas não vai ser o suficiente e você vai estar ferindo o seu amor próprio, porque ele não é suficiente, então não adianta. Né? Então, saber o seu lugar é importante. Agora, a questão do amor próprio, essa coisa do egoísmo, que foi isso que me chamou a atenção, que eu achei muito bem colocado, é que tem muita gente que acha que tem amor próprio, está vivendo totalmente no egoísmo, que ela acha que ela não precisa realmente, né, tá olhando para os outros, porque é tanto, você tem que olhar para você, tem que olhar para você. Olhar para você, quando você realmente está olhando para você, e você está se respeitando, você está se entendendo, e você está fluindo, flui naturalmente o que você tem que entregar e onde você tem que recuar. E é simples, não é complicado. A gente que complica. Né? Eu acredito que é assim que a gente vai para a distorção do que é o egoísmo. Se eu vou fazer aquilo que eu quero, desconsiderando ao seu redor, você não está no amor próprio. Isso não é amor próprio. Se eu estou entregando demais para o outro, eu não estou no amor próprio. Eu estou querendo a aprovação do outro. Se eu quero a aprovação do outro, eu não tenho amor próprio. Eu estou querendo reconhecer. Você precisa me mostrar que o que você sente por mim, o que você traz para mim, me mostra o que eu sou. Não. Então, isso a pessoa está no antifluxo, né? E o antifluxo... Então, quando a gente tem a percepção de que alguém está sendo egoísta, é porque ela está no antifluxo. Porque quando ela está no centro dela, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, está alinhado. Não causa estranhamento aos outros. A gente percebe quando alguém está no lugar certo de saber que aqui a pessoa simplesmente está colocando limitações. Ela não está sendo egoísta. Ela está pondo limitações. Né? É isso aí, meus ouvintes, meus queridos, aqui no Chá Comigo, falando sobre amor próprio. Estou muito feliz, estou aqui com amigas, empresárias, terapeutas. É muito bom quando a gente fala de um assunto, né, que a gente passa por isso. Todos nós passamos por isso, né? E o amor próprio são os pequenos detalhes que a gente vê se a gente está se amando ou se a gente está nos punindo, né? Então, assim, quando a gente acorda, quando a gente olha o nosso cabelo, a gente olha no espelho, a nossa imagem, como você se olha? Com amorosidade ou com julgamento? Né? Então, eu, muitas das vezes, já me julguei antigamente até eu ter a expansão da consciência, entender, estudar, conhecer. Por isso, a importância, e está tudo certo, quando a pessoa não consegue identificar isso, procure ajuda. Né? Hoje temos psicólogos, hoje temos terapeutas, e assim, gente, igual a Silvana, que é uma consultora comportamental, ajuda nas empresas, né, Silvana? A Kelly como psicóloga e terapeuta quântica, a Thalita, que está aqui com a gente também, que é uma terapeuta integrativa, trabalha com aparelhos biofísicos. E a Priscila, que é terapeuta integrativa também. Todos nós aqui estamos à disposição, né, para falarmos aí da melhor forma e deixar um recado para você, se fizer sentido. Eu peço que deixa seu joinha, compartilha, manda isso para quem você acha que precisa, que você vê que vive num ambiente tóxico ou com alguém que convive junto, seja marido, namorado, né, e não acha merecedora. Isso tudo inclui o amor próprio.
né? Então a gente está aqui, né? Até inclusive eu quero falar para vocês que nós estamos tomando um chazinho e esse chá é de canela. Alguém aí gosta de canela? Todos nós aqui gostamos. Vocês sabem qual é o benefício aí? Alguém quer falar do chá de canela, gente? Não podia ser melhor, né? Quer falar, Thalita, para que serve? Não, eu sei que ele é termogênico. Sim, termogênico, verdade. Eu acho das que coisas que diminui mais. o desejo de comer doce. Ele melhora a circulação Isso é bom, sanguínea. hein? Isso é bom. Isso mesmo. E acelera o metabolismo. Acelera o metabolismo. Delicioso. Isso mesmo. Então, assim, olha, o chá, gente, a gente tem vários chás hoje, né, que traz um benefício. E toda vez que eu tenho convidados aqui, a gente traz um chá e sempre o chá traz grandes benefícios para a saúde. Tá? Então, assim, a gente hoje está tomando um chazinho de canela e com todos esses benefícios que traz para o corpo, né? E para falar de um tema que é amor próprio. E eu vou deixar para vocês, claro, que a gente aqui discutimos, falamos bastante sobre o amor próprio e tudo, mas a gente vai deixar técnicas e orientações para vocês, cada uma, né, para poder vocês estarem fazendo com vocês aí, para agregar, né, para vocês reavaliarem e olharem para dentro de si e ver, eu preciso de mais ou tá bom, ou é o suficiente? Porque o equilíbrio é só vocês que vão ver. Não tem uma regra para me falar, você tem amor próprio para você. Não está escrito em lugar nenhum. Então, vocês vão sentir isso. Saiu, tá desconfortável? Claro que eu vou fazer uma observação. Se alguém de vocês aqui quiserem fazer uma observação diante ao que eu vou falar, né, que é meu ponto de vista, eu falo muito assim, ó, eu tenho amor próprio, mas aquela pessoa me incomoda. Por que ela me incomoda? Você pode até afastar dela, mas fica a observação, porque talvez é algo que você tem que trabalhar em você também, né? Porque tem muita coisa que incomoda do outro que não está no outro, está em mim. Então, você está olhando para você. Você, tudo bem, não precisa conviver naquele momento, até que você se cure disso, detecta com profissionais, né? Ou até mesmo, eu falo que a busca de leituras, de conhecimento, faz a gente sair aí desse aprisionamento e a gente ficar refém e sofrendo. Porque a gente que não sai disso, a gente fica muito tempo sofrendo, achando que aquilo é normal, né? Isso, aí quando a gente desperta, a gente falou, meu Deus, aonde eu estava e por que eu não saí antes? E nunca é tarde, né, meninas? Então, assim, gostaria muito que vocês colocassem alguma observação diante disso que eu falei. Quero que vocês dê técnicas aqui, Priscila, que tem alguma técnica que você já fez com você mesmo, para ter essa resgate de amor próprio, já que todos nós passamos por isso e passamos em alguma determinada situação até hoje. O que você tem para falar para nós aí, para os nossos ouvintes, para levar aí? Eu gosto muito da técnica de você olhar no espelho, você se olhar mesmo, não reparando que defeito que eu tenho, se olhar, sabe aquela coisa de olhar no olho? Você ficar olhando no olho e você se contemplar no espelho. A gente não tem conexão com a gente mesmo, né? A gente está sempre olhando. Os olhos estão sempre aqui. Quando você está na frente do espelho, você está penteando o cabelo, tá, mas você está se arrumando para sair. Você não está olhando para o espelho para se ver. Né? Você está se arrumando, ajeitando alguma coisa que talvez esteja fora de ordem para o outro olhar. Né? Então, eu acho interessante essa técnica do espelho e você dizer palavras amorosas para você mesmo. Né? Então, eu acho interessante essa técnica. E as palavras aí, cada um... Eu gosto, por exemplo, de dizer, eu sou a filha preferida de Deus. Né? Você é luz, olhando para mim mesma, né? Conversando. Então, eu acho que é uma técnica que é bem interessante. Muito que você, na prática diária, vai te trazendo um olhar diferente. São treinos, né? São treinos e hábitos, né, Priscila? É os hábitos de todo dia repetir, porque não é de um dia para o outro que nós vamos ter essa mudança. É hábitos. Então, persista nos hábitos para que há uma mudança. Né? Não há mudança sem hábitos, sem a gente vivenciar aquilo. Obrigada pela sua contribuição, Thalita.
Eu gosto, né, muito de ler, né? A palavra de Deus fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu creio que o conhecimento, ele liberta. Às vezes a pessoa, ela tá passando, tá em relacionamentos abusivos, ela permite coisas abusivas porque ela não entende que aquilo é um abuso, porque não tem conhecimento. Então, à medida que você vai buscando conhecimento, até mesmo às vezes no YouTube, em redes sociais, às vezes eu mesmo sigo terapeutas que faz sentido eu escutar, né? Eu também escuto outros profissionais. Então, eu falo, nossa, eu não tinha, eu sabia daquele tema, mas eu não tinha visto de acordo com a visão que ela passou. Então, a gente vai mudando, virando as chavinhas, né? E aí a gente vai deixando como que eu posso dizer? Aquilo já não vai fazendo tanto sentido, vai fazendo parte de um crescimento, vai libertando a pessoa daquilo que ela aceitava. Então, eu acredito que é isso. Obrigada por essa contribuição. Tem alguma coisa que você fez, Thalita, assim, que você viu que deu uma diferença na sua vida, que impactou de exercícios? Sim, sim. Os meus exercícios, né, como eu trabalho com equipamentos biofísicos, né, eu uso um equipamento que emite uma energia escalar. Então, ali eu consigo colocar programas que ressoam com o meu organismo, né? Lembrando, as frequências, né? Só vou explicar um pouquinho o que é a frequência. Por favor. A frequência, ela ressoa com o que tem igual em você. Se eu coloco um programa no equipamento de medo e você não tem medo, não vai ressoar. Então, as frequências são ressonantes ou dissonantes. Então, ali eu coloco medo, culpa, traumas, e é onde eu também me trato. Me trato e trato as minhas filhas também. Então, é assim, e os meus pacientes também. Tudo que eu faço nos pacientes, eu aplico em mim. Mas o conhecimento, como eu estou passando, né, para outras pessoas, o conhecimento, ele liberta. Então, à medida que você vai conhecendo, você vai crescendo como pessoa, você vai entendendo, você vai identificando, né, o que é abuso, o que não é, o que você pode aceitar, o que você não pode aceitar. Mas a virada de chave mesmo eu tive nos meus equipamentos. Para você ver, você não ficou egoísta, né? Você está passando, você se cura e cura Sim. outras pessoas. Sim, sim. Olha que lindo, através do quê? De frequência, de aparelhos. Então, olha quantas ferramentas a gente tem para nos curar, gente. Então, é isso, né? A gente detectar, se não consegue detectar, procure ajuda, né? Exatamente. Exatamente. Kerly, seu ponto de vista... Quando a pessoa não se ama, não desenvolveu ainda o amor próprio num certo nível, que ela possa fazer muitas coisas, ela parte para procrastinação, vitimismo. Então, uma coisa que eu acho muito simples, que mesmo a pessoa que se vitimiza ou que procrastina uma melhoria, uma coisa que eu faço muito, eu de manhã, eu ponho as músicas que eu mais gosto de ouvir, que leva meu astral lá em cima. Eu coo o café ouvindo essas músicas, que eu delícia. danço essas músicas sozinha em casa. Meu marido desce, já está ali musiquinha no jeito e o clima já melhorou. Então, eu adoro Barry White, por exemplo. Lembro da adolescência, quando a gente ia para boate. Oh, gostoso! Adoro. A frequência das músicas, né, Kerly? Eu uso a frequência em hertz, né? Uhum. Que a gente entrar na mesma frequência alta. E aí parece que a casa fica contaminada, as paredes e tudo, o alimento com alta astral. Eu acho muito gostoso movimentar o corpo, né? Porque para a gente melhorar na vida, em qualquer sentido, sair de uma situação caótica, precisa ter movimento. Mudar o olhar, a postura e tal. Então, eu já gosto de mexer o corpo. E só mais uma coisa, claro. Uma coisa assim que eu acho gostosa da gente fazer, que eu abraço, que o abraço cura, né? A gente sabe que o abraço cura, e a gente se abraça muito pouco, no sentido de encostar o peito no outro peito. No coração, coração. Então, assim, uma coisa que a gente pode fazer, mesmo que sentado, é fazer assim, estica os braços. Vamos até fazer esse exercício aí, gente. Trança a mão aqui. Ai, que delícia. Vem aqui dentro, põe aqui e se abraça. Ai, que delícia! Gostei. Um carinho, um afeto. Um carinho. Pode É o também alto fazer carinho. Assim, pode fazer isso também. O alto perdão. Esse aconchego o ser humano precisa. Não quero nem soltar aqui. Outra coisa que eu aprendi também, quando você tá meio assim, aqui o microfone vai um pouquinho, mas acho que você faz assim, ó. Põe os braços aqui, fecha os olhos, só solta a cabeça. Vai pra cá. Gente, dá um relaxamento e um aconchego, você se sente protegida, como se fosse no colo da mãe. Uma hora vocês fazem. Põe os braços,
fecha os olhos e balança a cabeça devagarzinho. Olha. Tem muita coisa fácil que a gente pode fazer, né? Não precisa ficar lá nas alturas pesquisando coisas. Sim. São coisas simples que a gente pode fazer a qualquer momento, né? Você está chateado, dá um abraço. É verdade. É, isso mesmo. O meu auxiliar aí pegou a Kerly, isso mesmo. Nós temos aqui o auxiliar. Gratidão, viu, Rony, por estar contribuindo com o nosso canal, com o nosso podcast aqui. Olha só, quantas técnicas, gente, que a gente faz aí, simples, no dia a dia, para a gente resgatar esse amor, né? Silvana, por favor, Eu gosto conta muito. uma. Primeiro que eu gostei de tudo que todo mundo falou aqui. Eu faço do espelho. E eu quero, só uma curiosidade que, e na verdade eu até com a Kerly, porque nós tivemos alguns momentos mais específicos, eu tenho uma foto num espaço que eu trabalho, minha de criança. Então eu converso com a minha criança, sempre que eu passo ali, eu dou um tchauzinho e falo, você é o máximo. Você é uma pessoa amada. E que com maravilha. isso eu aprendi, porque eu sempre agradeci 3 coisas que aconteceram no meu dia. E hoje eu agradeço também 3 coisas que eu fiz por mim durante o dia. E nem sempre, porque a gente não tira, às vezes, 1 hora na semana para nós, né? Eu não digo fazer só uma massagem, mas você cuidar das suas emoções. Exatamente. Cuidar das emoções e reconhecer, nomear essas emoções, e isso eu acho muito importante. Então, isso nós estamos falando para quem está começando, está percebendo como ela está na vida, para poder ter esse amor próprio, porque é todo um caminhar. Exatamente. Né? Exatamente, Então, Silvana. eu venho fazendo isso, muito, muito gostoso. Mas ainda estou aqui no abraço. Que gostoso! Eu posso compartilhar mais uma que Claro, eu fiz ao longo fica à vontade, antes de Thalita. ter os equipamentos, antes não, até hoje eu faço essa, que é orar. Eu gosto muito de orar como eu estou me sentindo. Às vezes acontecem situações que me chatearam ou com pessoas próximas, e ali eu coloco, eu estou me sentindo começo a falar, e às vezes eu falo com Deus, Senhor, eu me sinto tão confortável no teu colo, obrigada por me acolher, e começo a falar. E eu lembro de uma situação que eu todas as vezes eu falo, meu Deus, o teu lugar, o teu colo é um lugar tão seguro, eu gosto tanto de deitar no teu colo. E uma vez uma pessoa veio orar por mim, e era um congresso de americanos que veio, e eu fui. E o americano falou assim, eu posso orar por você? Com a intérprete do lado. Eu falei, pode. E a intérprete falando, eu não sei falar o idioma deles, e ela falando. E ele assim, ele falou, posso colocar a mão em você? Eu falei, pode. Ele colocou a mão em mim. E ele falou assim, Deus gosta muito quando você deita no colo dele. E, gente, as minhas lágrimas escorreram assim, ó, olha, até hoje mexe comigo, porque foi muito forte, porque era uma coisa entre eu e Deus. E ele veio e ele colocando a mão no meu ombro, ele falando, Deus, ele gosta muito quando você deita no colo dele. E aquilo lá mexeu muito. Então, até hoje eu faço isso, de deitar no colo de Deus e ser acolhida, permitir ser acolhida por Deus. Eu acho que tudo tem uma casa que está acontecendo aqui, né? É um movimento, né? Cada um tem o seu jeitinho, e isso contribui muito com todo mundo, com todas nós, todos que estão ouvindo. São várias técnicas que as pessoas podem lançar mão. E eu faço muito mantras. Eu acredito muito em mantra também. Então, assim, dependendo da hora que eu quero, se eu vou estudar, se eu vou dormir alguma coisa, se eu estou fazendo uma leitura, eu ponho um mantra específico. É questão da oração, de melhorar a frequência. Quando você ora, a frequência vai lá em cima, com o mantra também, cada um acha o seu caminho, né? Sim, verdade. Mas eu acho os mantras fantásticos também. Eles elevam bastante a frequência, e os hertz também, que a gente comentou aqui, não sei. O solfejo, o 963 Hz, 442. Que é do amor, né? Que é 963, saúde. Então, isso tudo são estratégias que a gente, simples, fáceis, que a gente pode lançar a mão, né? Para estar se amando, tá? É verdade. Já são tantos desafios, né? Se a gente permanece bem mais tempo, a gente vai fazer bem pra gente, pra quem estiver em volta, né? É verdade. Gente, não é que as terapeutas, não é que não tem problema, não. Nós temos desafios como vocês, né? Só que a gente aprende a lidar com as situações diante das ferramentas que a gente aprende, né? E nós aprendemos para sabermos lidar com a gente e passar para vocês técnicas para auxiliar da melhor forma vocês. Eu falo assim, nós estamos numa viagem, se o trem descarrilha, vamos voltar a retomar
né? Ele voltar para o trilho para a gente continuar a nossa viagem. Isso é normal mesmo. O que a gente não pode é ficar parada. A Kerly falou uma coisa, movimento. Aí eu quero contar a minha técnica. São várias técnicas que eu amo para poder me conectar comigo mesmo, a me amar, né? A me olhar com amorosidade. É dança. Né? A Kerly gosta de dançar também, né, Kerly? Eu amo dançar, porque até a dança faz um movimento, tira a rigidez do corpo. Talvez a gente está tão tensa, a gente passa por momentos assim do dia a dia, desafiadores, né? Alguma coisa que a gente fica chateado, a gente se encolhe. Então, quando a gente vai dançar, a gente gosta, a frequência levanta, aumenta a nossa, e aí você começa a movimentar o seu corpo. Não precisa fazer, se a pessoa falar, não sei dançar, não precisa. É você sentir. Ouve a música, fecha os olhos e movimenta o corpo. Você vai ver como é que você vai mudar já a movimentação do seu corpo, dos pensamentos, dos sentimentos, porque tudo é energia. E além disso também a oração, a meditação na palavra, do jeito que vocês quiserem. Aqui a gente está dando opções para auxiliar vocês da melhor forma. E eu fico muito feliz, né? Porque essas técnicas nos auxiliam muito e eu espero que auxiliem vocês também. Né? Por isso que eu falo, vem tomar um chazinho comigo e aprender todas essas informações com pessoas especializadas, que vivenciaram isso e que têm uma bagagem e fala com propriedade para vocês. E eu quero fazer uma observação aqui, gente, que eu não sei se vocês passaram por isso, porque como eu tenho esse conhecimento, hoje tem a tal tecnologia, né, que é maravilhosa, mas a gente tem que saber usar. Tudo pode, mas nem tudo convém. E tá tendo assim, a gente vê nas redes sociais só mulheres lindas, maravilhosas, perfeitas. E a comparação, isso é a falta de amor próprio. Você sim pode ficar melhor, mas sem aquela coisa de querer ficar igual. Por quê? Porque a gente nem sabe a verdadeira história. Né? Então eu falo, olha para a sua história e vê como aquela informação vai contribuir com você como. Né? Vocês têm vivenciado muito isso, atende pacientes, né, que olha demais lá fora, esquece de olhar aqui dentro. Acontece isso muito, pacientes que chegam com baixa estima, de tanto olhar redes sociais hoje, comparar com o outro. Nossa, isso que você falou foi assim, eu estava aqui, borbulhando aqui para eu falar. Onde que é? Posso falar direto até para a câmera? Claro! Por favor. Que eu queria dizer assim, principalmente para as mulheres. As mulheres hoje, elas estão numa doideira de seguir padrões de que a beleza, a necessidade de aprovar, pelo amor de Deus, gente, parem com isso. Por mais que doa, olhem para vocês. Vamos procurar descobrir aonde que estão as feridas que precisam ser cuidadas, sem necessidade de se camuflar esteticamente com isso, porque as feridas internas, elas só vão crescendo. Concordam? Vocês concordam comigo? Sim, sim. Elas só vão crescendo. Então, enquanto as pessoas estão se distraindo, buscando uma aprovação estética, uma perfeição que não existe. Porque beleza ou qualquer coisa que seja externa é muito de referencial. Sim. E as pessoas perderam o referencial próprio e tá usando um padrão que está adoecendo as pessoas. Então, por isso que eu falo, por favor, gente, procura olhar para vocês e não, essa comparação está adoecendo. As pessoas estão doentes, se perdendo. Né? E é fundamental essa abordagem que você fez, eu acho que ela é essencial. Um detox das comparações. Eu presto atenção muito nisso, porque às vezes nós estamos no meio de todos, independentemente das redes sociais, as mulheres se comparam, né? Muitas vezes. Quem tem performance melhor, quem tem o desempenho melhor. E tem um sistema que construiu isso. Sim, exatamente, que fortalece e que te impele a você desempenhar mais. E se você não desempenha, você fica o quê? Frustrado, ou você tem baixa autoestima. E eu acho que esse detox das comparações, a gente tem que fazer assim uma vez por semana e se ver, para quem nunca fez, né? Se compara com alguém,
com quem as redes sociais a gente só vê tudo muito líquido, né? Sim. O Bauman fala muito do amor líquido. E a gente procura, pelo menos quem está aqui, eu acho que quem está nos ouvindo também, até algo mais profundo, que não seja líquido, que não seja fugaz, né? Que é o que a gente vê por aí. Sim. Eu acho assim que a gente que está nessa busca de melhorar enquanto ser humano, quanto menos assim ficar voltado para as redes sociais, para as coisas fúteis, vamos falar, eu acho que mais saudável é. Porque elas assim, ali tem muita fonte de conhecimento, mas é saber procurar. Né? Porque eu vejo assim, eu tive um encontro numa fazenda há pouco tempo, e fiquei num grupo só de mulheres, e eu vi algumas falando da esposa do cantor tal, do bebê dela. Eu falei, gente, quanto tempo que perde comparando com a vida da esposa do cantor X. O que ela vai acrescentar na sua vida? Eu pensando comigo, né? Falei, gente, podia estar fazendo outra coisa. Fica seguindo nas redes sociais, né? Então, eu acho que esse momento já chegou, já deu. Acho que tem que... agora o olhar é para dentro, não para fora mais, né? Porque na psicologia a gente vê que da comparação é que nasce a rejeição. Quando eu começo a me comparar muito, eu começo a me rejeitar, porque eu não dou conta de chegar no nível daquela pessoa, no shape daquela pessoa, não sei o que espera. Então, realmente a comparação nesse sentido, né? Ela não leva ao crescimento, ela leva à inveja, você vai denegrir sua imagem, sua autoestima. É uma punição para si. Mas havia um tempo, quer dizer, para quem já é mais velho aqui, em que a grama, a gente tinha um ditado, né? A grama do vizinho é mais verde. Não sei se vocês sim, eu conheço esse ditado, né? Então, em casa a gente falava muito disso, e às vezes as comparações eram entre primas mesmo, entre irmãos, comparações pequenas. Mas que aquilo foi ficando. Para mim ficou muita coisa, até no inconsciente. Para você trazer para a consciência, você tem que expandir sua consciência e estar atento, bem aberto primeiro, né? Querer enxergar, porque você vai enxergar coisas que ninguém fez nada porque quis, foi sem perceber, foi achando que estava fazendo o melhor. Sim. Eu vejo para quem tem filhos. Eu que tenho 2 filhos, acho que tem mais netos aqui também, 2 netos. Quando eu fiz o melhor, achei que sim, mas quando eu olho hoje, eu aprendo exatamente com eles, porque a filha, porque é muito aberta, mas ela já se percebeu há muito tempo. E o mundo fez com que ela voltasse mais para ela, com mais pressa do que eu. Então, e tá tudo certo. Mas foi muito bom, né? Filho com outro ritmo. Então, tudo isso faz com que a gente não tenha nem comparação entre os filhos. Sim. O que, na verdade, antes tinha, né? Quem era melhor aluno na escola, quem era mais obediente muito, né? Eu fui a menina, a boazinha. É verdade. Eu também. Eu quero, mas sempre quando alguém me fala, nossa, ela é tão legal, tão boazinha, por favor. Não, veja um outro adjetivo, porque isso também faz parte do amor próprio. Sim. Quando você também fala, vamos listar, eu gosto muito da escrita. Você falando de tecnologia, hoje nós digitamos muito. E quando você escreve, isso é comprovado, né, pela neurociência, por tudo, que ao escrever, aquilo faz muito mais sentido e você grava. O aprendizado é maior. Então, escrever. O que você tem de bom? Mais uma vez, 3 coisas que você realmente tem, que você conquistou. Isso é muito pequeno, gente, mas para quem ainda não se olhou. Nós estamos falando aqui para um público diversificado. Sim, né? sim. Então, muitas mulheres ainda não se olharam. E são pequenos gestos, pequenas mudanças que já faz a diferença. Por isso que eu falo, comemore a pequena mudança que você tem. Né? A gente não precisa mudar, nos cobrar, porque vai pesar, vai ficar pesado. Então vamos devagar, com amorosidade, aprendendo, se olhando, tendo uma observação, ficando na pergunta, né? Tem a técnica, como diz, né, a Silvana, de escrever, a escrita, de olhar o que você fez. Quando a gente não escreve, a gente nem observa, a gente acha que talvez a gente está, eu não sou útil. Eu já ouvi falar pessoas falando, eu não tenho utilidade para nada e tudo.
Nossa, meu Deus, como não? Coloca no papel que a pessoa já acordou, levantou, talvez ela foi fazer alguma coisa que ela tem que fazer, porque ela não fica parada a todo momento. Só dela estar ali, gente, ela já está fazendo a alegria de uma pessoa. Um filho faz a alegria de uma mãe. Então, todo mundo tem uma utilidade, sim. É olhar isso, buscar isso e anotar. Vai ser muito importante. Né? Sim, sim. Cada exercício, cada mudança, né, Priscila, você fez essa observação. Então, é isso, fica atenta, né? Porque a tecnologia vem muita coisa boa, mas a gente tem que observar até que ponto aquilo vai te trazer um benefício. Né? Essa coisa de comparação, até mesmo que eu falo o seguinte, cada um tem sua essência, você tem a sua. Né, Kelly? Com certeza, somos todos essências divinas. Essências divinas. E é isso que impacta as pessoas, a sua essência. Você vê, até eu quero fazer uma observação aqui com vocês. Já aconteceu de falar assim, gente, aquele moço tão bonito com aquela mulher feia. Já ouviu falar isso? Sim, sim. Só que ele acha ela linda, porque ela tem uma essência linda. Então, é muito, assim, o seu olhar. Por exemplo, você acha ela feia, mas o outro não acha. Então, não existe isso, gente. Seja você, trabalhe em você, porque você é único. E sempre vai ter pessoas que vai te admirar pelo quem você é de verdade. É verdade. Eu posso Claro! Fica à vontade, Thalita. A comparação, para mim, a pessoa ainda não sabe quem ela é. Porque o amor próprio é a tua construção do teu eu. Né? E... Ixi, agora... Não, com teu eu... Às vezes acontece tão branco. Deu um branco. Essa comparação de você fazer com outra pessoa, ela esqueceu dela mesma própria. Isso aí você tem toda a razão. É verdade. A pessoa, quando ela... Peraí, gente, eu só vou retomar. Eu sei que ele vai cortar, né? Menina, você quer retomar? Porque eu tô... Kelly, o que você acha, no caso, assim, por exemplo, até a gente estava falando bastante sobre essa questão desse amor próprio, a gente falou das redes sociais, mas uma observação antes da gente estar aqui finalizando e tudo, para falar para vocês, é sobre a alimentação. Eu falo que a gente alimenta o corpo, né? Vamos fazer exercícios, vamos nos cuidar. A mente, com pensamentos, o que você está olhando, está trazendo para você, está somatizando o quê? Coisas positivas ou negativas? E também o alimento, porque eu vejo pessoas lá orando para Deus, e eu acho que está certíssimo, mas chega em casa, não come nada do que vem agregar no corpo da vida da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que vai comer doce toda hora, ela vai adoecer o corpo. Ela tem amor próprio? Não tem, ela está se punindo, porque ela vai adoecer em algum momento. Então, olha para você ver como que é amplo esse assunto do amor próprio, o tanto que atinge, o tanto que vai longe. Eu mesmo falo, o meu corpo precisa disso? Qual o benefício que isso vai trazer para o meu corpo, que é o templo onde mora a nossa alma? Ótima pergunta que você faz para o seu corpo, né? Eu preciso disso? Porque quando você faz essa pergunta, você faz uma pausa e te vem a consciência. Se realmente o corpo quer aquilo ou não, porque o corpo rejeita, né? Ele mexe, você sente se é bom para você ou não. Então, se você tiver essa consciência de fazer a pergunta antes de ir por impulso, você tem uma pequena pausa de tempo ali onde o corpo vai te responder com algum sinal. E se você estiver atento, você vai fazer a melhor escolha. Isso é amor próprio, escolher o que faz bem. Faz bem. Então, voltando naquela questão, não é ser egoísta, mas é selecionar o que me faz bem. Porque, e não só no físico. Você falou de alimentar esse templo, e a gente alimenta esse templo também com os pensamentos ruins ou bons, né? Que vai aparecer por fora. Inclusive na biofísica a gente detecta, né, em aparelhos, porque nem tudo que é natural naquele momento, a pessoa talvez ela está numa situação ali passando desafiadora com o corpo físico doente, e tem produtos ali que naquele momento, né, Thalita, naquele momento não ressoa com o corpo, então ela fica um tempinho sem comer, não que não vá comer nunca mais. Aquele tempo ela precisa dar uma pausa para aquele alimento, por exemplo, vou dar um exemplo, o ovo, né, Thalita, até a gente estava conversando antes aqui, você falou a questão da sua filha com o ovo, o corpo dela não ressoa muito bem, e é uma coisa
dada por Deus, né? Que é natural, que não é industrializado. Então, a gente tem essa percepção quando a gente come algo que o corpo rejeita. É a gente nos respeitar, né? Sim. Quer falar alguma coisa sobre isso, Silvana? Sobre essa questão desse cuidado? Eu confesso que eu adoro um doce. Eu dei o exemplo do doce, né? Mas a gente tem aquela coisa de... Eu gosto, e o doce, todas as vezes que eu vou consumir mais do que eu deveria, sim, porque eu não radicalizo em nada para mim, porque também é gostoso, é um prazer. É um prazer também. Um doce gostoso, um bolo, em uma festa de aniversário, a pessoa está esperando que você coma o pedaço de bolo que ela está te entregando, e ali é com prazer mesmo. Mas quando eu me pergunto também, por que mais? Qual foi o gatilho que disparou, que me fez querer comer mais doce? Né? Então aí eu começo a me ajudar um pouco mais. Para mim é mais difícil. E às vezes a questão de querer comer mais doce é uma questão emocional, e às vezes é porque o próprio organismo está precisando de alguma coisa que ele está tentando encontrar no doce, mas às vezes não está ali no doce. Eu acredito que seja mais emocional. Pelo menos o que eu vejo, não só em mim, mas em algumas outras pessoas, é o emocional. Às vezes as situações, né? Questões relacionais também te levam a consumir. Preenche com doçura. A carência e várias situações, né? Aí você tem que ter uma lucidez maior do que está acontecendo. Investigar um pouquinho. É muito vasto esse assunto, né? Muito vasto. Nossa, gente, até a gente, viu? Uma vai aprendendo com a outra, nós vamos trocando. Ninguém aqui é egoísta, viu? Porque a gente gosta de dividir experiências, né? Né, ô Priscila? E é muito bom. Você quer falar alguma coisa, Priscila? Então, é que assim, quando você estava falando dessa questão vou voltar um pouquinho, porque ficou bem aqui. Quando você estava falando dessa coisa de cada um é único, né? De que cada um tem a sua essência. E aí eu vou falar um pouquinho da numerologia, posso? Pode, claro. Porque a numerologia, ela ajuda muito a pessoa a entender e se situar. Porque o que acontece? Na numerologia a gente encontra qual o propósito de vida da pessoa, o que a alma dela necessita, né? Aonde ela deve estar se colocando, quais são os dons que ela tem que trazer para fora. Então, muitas vezes é comum, às vezes você encontrar pessoas que estão totalmente fora, desalinhadas, porque elas estão desconectadas delas. E a numerologia traz esse direcionamento para a pessoa falar, puxa, E claro que tem as pessoas que estão, por exemplo, num trabalho onde é necessidade, ela precisa daquele, mas a alma delas muitas vezes é complexo isso, porque muitas vezes a pessoa não consegue escolher. Mas quando ela tem um direcionamento, ela começa a se mover de modo que ela começa a se encaixar naquilo. E, gente, não tem como. A gente vê como cada vez que eu estou fazendo um trabalho desse, é uma divindade tão maravilhosa que tem ali, porque a gente vê como cada um é único. Exatamente. É muito especial. E aí, quando a gente vê essa coisa da pessoa querer se comparar com o outro, pelo amor de Deus, não se compare. O que você veio fazer, só você veio fazer. O que ela veio fazer, cada uma, né, de nós aqui, se não houvesse necessidade de a gente existir, a gente não estava aqui. Precisa só um parênteses, somos indivíduos. Indivíduos, exato. Então, falando, né? Isso. Indivíduos, a própria palavra, né? Então, é muito bom quando a gente faz um trabalho coletivo, mas unindo forças e unindo o que cada um tem para entregar. Né? Imagina se fosse um jardim com todas as flores só iguais. A gente gosta muito mais, até visualmente, a gente se enriquece vendo flores diferentes, aromas diferentes. Isso é um jardim. Então, por que uma rosa quer ser vermelha e que todas as rosas sejam vermelhas e só não? Né? Cada um a sua... A rosa, para ser vermelha, ela precisa de um outro ali, porque ela detecta, ela é vermelha. Ela precisa da amarela para ver aquela vermelha. Exato. Então, assim, olha que legal isso, né? Se a percepção, o olhar, como que é. A gente precisa do outro.
E isso, por isso que eu falo, é importante a sua presença, é importante a sua essência, porque é importante, simples assim, né? E a rosa vermelha está preocupada se a outra rosa é amarela? Não. Né? Então, o lírio você- branco está preocupado se a margarida amarela... Não, ele está Está lá. lá aquele perfume sendo. dela. Simplesmente Cada um com o seu sendo. perfume, com o seu aroma. Olha que lindo a beleza de cada um. Eu posso falar também? Pode, claro. Cada pessoa, né, como você disse, é bonito e é lindo mesmo. Cada um tem o seu propósito, cada um é um ser único e cada um tem uma digital única, né? E nós somos seres energéticos, né? É um conjunto a célula para ser formada, vem abaixo da célula vem o átomo, né? E o átomo, ele é feito de prótons, nêutrons e elétrons. Então, é um conjunto vibracional. Nós somos um conjunto de frequências oscilatórias e cada um tem a sua assinatura vibracional. Né? Então, nós somos seres únicos. Quando a gente se compara com o outro, é porque a pessoa ainda não sabe quem ela é, não sabe ainda o seu propósito de vida. Desconectada. Então, e o amor próprio é o quê? É a construção do eu. Né? Então, é bem assim. E aí a importância de você saber estar no lugar certo. Se você estiver no lugar errado, se você for oferecer o seu melhor, pode até estar alinhado com aquilo, não vai ser o suficiente. Aí você vai achar que você está errada. Que você está toda torta, e não é isso. Você às vezes está só no lugar errado. Se você tiver centrado em você, você vai saber entregar, né? E a pessoa que não sabe se amar não recebe o amor do mundo. Então é fundamental. É que a gente fundamental isso. Você falou certinho. Eu acredito que em algum momento, Aline, você tenha falado também sobre a presença. E hoje, com toda essa correria da vida, e aqui, antes de iniciarmos, estávamos falando de ouvir o áudio, ou a um e-mail, ou a um, enfim. Mas o mais importante, eu acho que é nós estarmos presentes, né? No momento, e não no piloto automático, como hoje nós estamos vivendo. Então, quando você, todos os dias, você para e vai para dentro, e você está na presença, na atenção plena, né? Em você, ou no dia, ou no momento. Então, eu gosto muito de falar do estoicismo, que eles vivem o hoje, né? E procurando ser 1% melhor a cada dia. Então, quando nós estamos vivendo o hoje, o agora, eu não vou estar preocupado com o marido que ficou em casa. Isso já foi resolvido. Então, nós estamos aqui inteiras. E quando você está inteira para você, aí é muito melhor. Muito melhor. Né? Isso mesmo, gente. Verdade. Nossa, Coisa, as pessoas, né, nós temos, cada um tem que transbordar, e as pessoas têm que pegar o que transborda, né, ser canal de bênção. As pessoas não podem, quando a gente não tem, as pessoas vêm e arrancam pedaços, né, da gente. Verdade, deixando ali feridas. Exatamente. É isso mesmo, gente. Olha, nós vamos em outro momento, né? Nós vamos de novo nos encontrar para agregar, vamos ver um assunto. Depois vocês podem comentar, deixar lá nas mensagens, né? Tanto do Instagram como o nosso canal. O que vocês acharam do nosso bate-papo? Deem sugestão para nós estar fazendo esse bate-papo. Podemos chamar. Eu espero que vocês gostem, né? Claro, de todo o assunto que a gente tem abordado aqui. É com muito amor e carinho que eu, Aline Fernandes, junto com cada uma aqui, né, presentes aqui, para enriquecer vocês de informações. Então, eu agradeço cada uma de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gratidão mesmo. Gratidão a todos. Gente, espero que vocês tenham gostado. Quando vocês forem, né, assistirem aí, não esquece do chazinho, venham chá comigo, curtir, compartilham, deixem um joinha aí, que é muito importante, para que chegue para mais pessoas nesse canal de comunicação. E eu fico muito grata por tudo isso, por você estar conectado comigo, não só comigo, né, que a gente tem aqui as convidadas aqui, que são maravilhosas, com grande bagagem, vivência e informações para passar para vocês. Gratidão. Muito obrigado. Depois nós vamos deixar também o endereço, o telefone e o Instagram de cada uma aqui para que vocês conectem com elas, né? Obrigado e até mais. E chá comigo.